Certo, vocês estão conseguindo ver aí a tela da apresentação? Tudo certo, professor. Beleza. Então a gente falou lá no final do módulo 4, a gente começou a falar sobre função afim, né, do primeiro grau, descrevemos todas as características, né, raízes, gráfico da função, crescimento, decrescimento, o que implicava cada coisa, e fizemos exercício sobre isso. Hoje a gente passa, então, para a segunda função que a gente vai trabalhar, que é a equação do segundo grau. Tá? Então a gente começa falando desse exercício aqui. Tá? O operário foi contratado para construir uma calçada em volta de dois lados de um terreno retangular, como mostra a figura ao lado. Tá? Então essa figurinha ali. O terreno mede 20 por 30 e a calçada deve ter sempre a mesma largura em ambos os lados. Então, o que ele está nos dizendo aqui? A calçada deve ter sempre a mesma largura em ambos os lados. Quer dizer que esse pedacinho aqui tem que medir x e esse outro pedaço aqui de baixo também tem que medir x. Então, é a mesma medida, né? Essa largura aqui tem que ser a mesma deste lado aqui. Sabendo que o operário dispõe de 72 metros quadrados de lajotas para fazer a obra, qual deve ser a largura da calçada? Muito bem, então ele quer saber qual é essa medida aqui, x, né, que deve ser igual aos dois lados. Muito bem. Como é que a gente calcula a área, né? Das maiorias das figuras planas, né? Depois, eu acho, não sei se vocês já viram, mas depois a gente vai ver mais para frente. A gente sempre calcula a área como base vezes altura. Né? Base vezes altura é a fórmula básica para a área de qualquer figura. Ou comprimento vezes largura, né? Tanto faz, as duas fórmulas ali estão corretas. Como é que a gente faz agora, então, para determinar essa medida x, para que essa área em azul aqui seja no máximo, né? Então, de 72 metros quadrados, que é o que ele dispõe aí de lajotas, né, para poder fazer essa pequena calçada aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente tem que calcular a área desses retângulos aqui, né? A gente pode, ó, separar esses dois retângulos, essa área aqui em dois retângulos. Então, esse retângulo 1 aqui e esse retângulo 2. Então, vamos ter uma área 1 e uma área 2. E como que a gente calcula essa área 1 e essa área 2? A gente sabe que a largura aqui é x, mas qual que seria o comprimento total aqui, nesse pedaço? Ó? Eu já sei que esse pedaço aqui mede 30, né? Então, esse outro lado aqui também vai medir 30, né? Esse pedacinho aqui, ó. E se a gente jogar lá para o outro lado, ó, mantendo aqui, eu já sei que esse pedaço daqui até aqui também mede 30, e essa largurinha aqui, esse comprimento aqui, vai medir x. Então, quer dizer que esse pedaço todo vai medir 30 mais x, certo? Então, esse retângulo aqui, o retângulo A1, tem largura 30, perdão, tem largura x e comprimento 30 mais x. Então, a largura, vamos colocar aqui, L1 é x e o comprimento 1 é 30 mais x. Eu sei que a área que eu vou utilizar, minha área total, são 72 metros quadrados. Vamos guardando essas informações aqui. Dessa largura 1 e desse comprimento 1, eu consigo calcular a minha área 1, que é comprimento vezes a largura. Então, comprimento 1 vezes largura 1. Então, isso aqui vai ser igual comprimento 1, 30 mais x. Largura 1, x. Certo? Então, montei aqui a minha área 1. Vamos analisar agora a área 2 aqui, né? Largura da área 2 é x. E qual que é o comprimento? O comprimento é o mesmo desse retângulo em branco aqui, né? Aqui é 20, então quer dizer que esse lado aqui também mede 20. Então, a minha largura 2 é x e o comprimento 2 é 20. Então, dessas duas aqui, eu tenho que a minha área 2 vai ser comprimento 2 vezes a largura 2.
Então, comprimento 2 é quanto? 20. Largura 2, x. Então, essa aqui é minha área 2, certo? Muito bem. O que a gente tem que fazer agora? A gente precisa determinar esse valor de x aqui, né? Esse valor x, que é a largura, né? Tanto a largura 1 quanto a largura 2 aqui do nosso problema. O que a gente tem que fazer? Eu sei que a área total é 72, mas ela é composta, né? A gente pode escrever ela como sendo a área 1 mais a área 2, né? Se a gente olhar para a figura aqui, essa área azul aqui, mais essa área azulzinha aqui, né? Essa A1 mais essa A2. Isso vai formar minha área total, que mede 72 metros quadrados. Ó. Então, vamos substituir as funções que a gente encontrou. A área 1 é 30 mais x vezes x, mais a área 2, que é 20x. Tudo isso, ao final, tem que dar 72. Muito bem. Vamos fazer as distributivas aqui, né? Um chuveirinho. Vamos fazer por esse lado aqui, ó. X vezes x e x vezes 30. Então vai ficar 30x mais x ao quadrado. Aí acabamos aqui e copio o resto, né? Mais 20x igual a 72. Muito bem, vamos organizar agora essa equação. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, 20x mais 50 mais 20, mais 30x, isso aqui vai dar 50x. E esse cara vamos passar para o outro lado aqui. Menos 72 igual a zero. E aí a gente chegou nessa equação aqui. Essa equação, diferente do que a gente estava trabalhando, ela tem um elemento x ao quadrado, né? Esse expoente ao quadrado me indica que isso aqui é uma equação do segundo grau. Né? Diferente do que a gente estava trabalhando antes, que a gente não tinha o termo quadrado, né? A gente tinha somente esses termos aqui, certo? 5x menos 72, né? Que era uma equação do primeiro grau em x. Agora a gente incluiu esse termo quadrático aqui. E esse termo quadrático é o que dá a característica principal de uma equação do segundo grau, tá? Então, sempre que eu tiver x ao quadrado, eu tenho uma equação do segundo grau. Muito bem, como que a gente resolve uma equação do segundo grau? Resolvendo a Bhaskara. Como que a gente faz para resolver a Bhaskara? Qual é a fórmula de Bhaskara, né? Vamos escrever aqui em azul, em homenagem ao Grêmio, que ganhou de 6-0 ontem. 6 a não sei quanto. B, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Essa aqui é a fórmula de Bhaskara. E quem que é o delta? Esse triangulinho aqui é B ao quadrado menos 4AC. Nesse caso, aí, a gente introduziu umas letras aqui, né? A gente introduziu ali a letra A, a letra C e a letra B. Mas quem que são A, B e C na fila do pão? Né? Vamos pegar aqui. Se a nossa equação de segundo grau é dessa forma, na forma geral, ela é escrita assim, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembra que aqui a gente está falando de uma equação do segundo grau, tá? Ainda não estamos falando da função do segundo grau. Então, a equação é escrita dessa forma. O a, sempre aquele que multiplica o x ao quadrado, o b multiplicando sempre o x, e o c, nosso termo independente, tá? Então, para a gente aplicar a fórmula de Bhaskara para a nossa equação que a gente encontrou aqui, para tentar resolver o nosso problema e encontrar a largura lá do nosso canteiro para que ele tenha área máxima de 72 metros quadrados, a gente tem que identificar quem é o A, o B e o C para a gente poder usar essa fórmula aqui, né? Então, analisando a nossa equação, quem que seria o A? O A, nesse caso aqui, é 1. O B vai ser 50. E o C vai ser o menos
72, né? Então, o A, sempre o carinha que está na frente do X. Nesse caso, não tinha ninguém, então coloquei 1 ali. O B, sempre o cara que está na o x ao quadrado A, né? Está na frente do X com expoente 1. Então, o B está ali, mais 50, só copiei ele aqui. E o C é aquele que não tem X, né? Não está junto com o X, é o termo que está sozinho, menos 72, tá? Então, vamos aplicar a fórmula de Bhaskara agora para essa nossa equação aqui, utilizando os valores de A, B, C que a gente tirou dali, né? Então, nossa fórmula, x igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Vamos começar resolvendo o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, delta igual b ao quadrado. B é 50, então substituímos ali, né? 50 ao quadrado menos 4 vezes. O a é 1 e o c é menos 72. Então, delta vai ser igual 50 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, coloco mais dois zeros aqui, então 2.500. Mais, porque eu tenho um menos aqui e um menos ali, né? 4 vezes 72, isso aqui dá 288, certo? Se eu errar aí, vocês me avisem. Então, delta vai ser igual 2.500 menos 288, isso aqui dá 2.212, é isso? Acho que é. Vamos fazer na calculadora. Acho que é isso. É mais, né? Não é menos. Fiz errado. É mais. 2.500 mais 282 é 2.788. Esse número aqui tem raiz? Vamos ver. Vamos pegar a calculadora aqui. Então, 2.788. Raiz quadrada não tem uma raiz exata, né? Ó. Mas a gente vai usar esse valor aqui, 52,8 aproximadamente. Vamos usar esse valor aí, tá? Para a raiz dele, quando a gente extrair a raiz. Bem, calculamos o delta. Ficamos com ele aqui. Agora a gente volta para a fórmula de Bhaskara normal aqui, né? Então vamos fazer, ó, x igual menos o b, então menos 50, mais ou menos raiz de 2.788, dividido por 2, que o a é igual a 1. Muito bem, agora eu chamo a atenção aqui de vocês, ó, porque a gente tem mais e a gente tem o menos. Como é que fica isso aqui? Daqui a gente vai tirar as duas raízes da nossa equação do segundo grau. Então eu vou ter x1, ou pode ser x1 assim, ou pode ser x', aí x duas linhas da mesma coisa, ou x1 e x2, tanto faz, tá? O nome aí que vocês forem dar para as raízes. A primeira raiz, aí vocês podem escolher como positivo ou negativo, né? Vamos pegar aqui como sendo a parte positiva. Então, menos 50 mais raiz de 2.788 dividido por 2, tá? Então, peguei a parte positiva, peguei esse carinha aqui, positivo. E aí, o x2 eu vou pegar o negativo, então vai ficar menos 50 menos raiz de 2.788 dividido por 2. Como que fica, então, essas raízes? Então, pelo que a gente calculou aqui, ó, pela calculadora, a raiz de 2.788 é aproximadamente 52,8. Então, vamos utilizar aí, substituindo. Então, menos 50 mais 52,8 dividido por 2. E aqui, menos 50 menos 52,8 dividido por 2. Certo?
Muito bem. Como é que fica isso aqui, então? 52 menos 50, isso aqui dá 2,8 sobre 2, isso aqui dá 1,4. E aqui, menos 50 menos 52, que dá menos 102,8 dividido por 2. Então, isso aqui é menos 51,4, tá? Bem, a gente tem dois valores aqui, né? E aí, nesse caso que a gente tem problemas que são aplicados, a gente tem que verificar o que o problema está pedindo, né? Então, um dos valores é esse, 1,4, e o outro valor é esse, né? Menos 51,4. Mas qual deles a gente vai usar? Os dois ou um dos dois ou nenhum deles? A gente está falando aqui de área de uma superfície, né? E a área de uma superfície só tem sentido se ela for positiva, né? Então, das duas raízes, lá que a gente encontrou x1 igual a 1,4 e x2 igual a menos 51,4, o que nos interessa é a positiva. Então, essa aqui, 1,4. Então, quer dizer que o valor da largura da calçada, né, esse valor x aqui, que a gente estava procurando, para que a área total dessa região em azul seja 72, então aproximadamente, né, porque a gente fez um arredondamento lá para raiz, 1,4 metros. Tá? E aí a gente pode testar ali na nossa equação do segundo grau para verificar se realmente 1,4 é a raiz, né, dessa equação ou não. Tá certo? Então já começamos ali apresentando o que é uma equação do segundo grau, né? Temos aqui a equação com o expoente 2, né? E como que a gente resolve essa equação? Resolvendo a Bhaskara, né? Mas nem toda equação do segundo grau a gente precisa resolver fazendo Bhaskara, tá? Então aqui a definição, como a gente já tinha falado, né? A, B e C elementos reais com A diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque se o A for igual a zero, esse pedaço não existe, né? E aí eu teria uma equação do primeiro grau, tá? Então, por isso que o A necessariamente tem que ser diferente de zero. Então, a nossa equação, ax ao quadrado mais bx mais c, e ela pode ser descrita de duas formas, né? Ela pode ser completa ou incompleta, né? Então, se eu tenho todos os termos diferentes de zero, né, A, B e C, eu tenho uma equação na forma completa, que é o que a gente tem aqui na letra A, né? Na letra A, o A é 2, o B é menos 3 e o C é 4. Agora, aqui na letra B e na letra C, eu tenho duas equações que são incompletas, né? Na letra B, ó, eu tenho o elemento multiplicando x ao quadrado, que é o nosso A, eu tenho o elemento multiplicando o x, que é o B, mas eu não tenho C. Então, nesse caso, eu tenho A igual a 4, o B igual a menos 5, e o C, que não tem ali, né, a gente representa como zero, tá? Apesar dele não estar ali, ele tem um valor que é zero. Tá? Da mesma forma, na letra C, ó, eu tenho o A, porque o A é sempre diferente de zero, tá? Sempre vai existir o A quando a gente falar de equação do segundo grau. E eu não tenho B. Tá? Então, como é que fica ali a representação? O A vai ser igual a 1, o B, que não aparece, quanto que é? Zero, e o C vai ser igual a menos 16, tá? Então, o que a gente tem que cuidar é quando a gente tem essas formas incompletas, que o B ou o C, eles têm valor, né? Quando eles não aparecem, a gente coloca zero para representar esses valores, porque lá na fórmula de Bhaskara a gente precisa substituir algum valor em B e C, tá? Agora, como é que a gente resolve esses tipos de equações incompletas aqui? Como é que a gente resolve essas equações que não possuem o B ou o C? Tá? Vamos resolver algumas delas aqui para a gente ver os exemplos. Então, na letra A, o que a gente tem ali? Ó? Na letra A, 2x ao quadrado menos 32.
todas as equações completas ou incompletas, a gente pode resolver por Bhaskara, tá? Mas nem sempre a gente precisa tirar um tempo grande assim para tentar resolver essas equações por Bhaskara, porque elas já se resolvem facilmente isolando o valor de x, né? Então, por exemplo, ó, nesse A aqui, o valor do A que multiplica o x é 2, aqui eu não tenho o B, né? O meu B é 0, e o C aqui é menos 32. Então, nesse caso que eu não tenho o B, eu posso simplesmente isolar o x ao quadrado. Então, vai ficar como? Ó, 2x ao quadrado. Esse carinha que estava aqui, eu mando lá para o outro lado. Mando 32 para lá, então vai ficar 32, né? 2x ao quadrado igual a 32. E aí isolo x como se fosse uma equação do primeiro grau. Passo 2 aqui dividindo. Então vai ficar x ao quadrado igual a 32 dividido por 2. Então x ao quadrado vai ser igual a 16. Beleza. Agora, o que isso aqui está nos perguntando, né? Qual é o questionamento que ele está nos fazendo? Ele está perguntando assim, que número que eu elevo ao quadrado e o resultado é 16. Então, eu tenho duas possibilidades aí, né? Lembre sempre que eu tenho que ter um x1 e um x2 quando a gente fala de equação do segundo grau. Tá? Eu sempre preciso ter duas raízes. Que número que eu elevo ao quadrado que dá 16? Um deles, eu sei que é o 4. Então, beleza, tenho o x1. Um deles é o 4. E o outro, qual que seria outro elemento que eu elevaria ao quadrado e daria 16? O outro elemento é o menos 4. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Como é que eu descobri esses dois números? Eu extraí, naturalmente, né? Eu peguei e tirei a raiz aqui e tirei a raiz aqui. Só que, desse lado eu fiquei com x, mas do outro lado eu preciso ficar com mais ou menos a raiz do 16, tá? Por quê? Porque eu preciso ter duas raízes sempre. Então, aí eu tirei dali o meu x1, ou meu x', e o meu x2, ou meu x'. O positivo, que é o 4, e o negativo, que é o menos 4. Tá? Então, quando a gente tem uma equação que não tem o elemento b, eu posso simplesmente isolar o x e tirar a raiz quadrada quando ela existir, né? Claro, né? Se tivesse um número negativo aqui não existiria a raiz. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. B ali. Qualquer coisa aí me interrompam se vocês não estiverem entendendo. X ao quadrado menos 49 igual a zero. O A, nesse caso aqui, é 1. O B é 0. E o C é menos 49. Tá? Então, eu não tenho B. Posso fazer Bhaskara? Posso fazer a Bhaskara. Mas não preciso, né? Porque x ao quadrado menos 49, eu posso simplesmente jogar esse cara para lá e isolar o x, né? Então, como que fica essa equação aqui, ó? Ficaria assim, ó, x ao quadrado, passei o 49 para o outro lado, fiquei com x ao quadrado igual a 49. Então, o que ele está me perguntando aqui? Qual o número que eu elevo ao quadrado que vai dar 49? Então, eu tenho que ter duas possibilidades, né? O x1 e o x2. Como que fica isso aí? X1, que número elevado ao quadrado dá 49? 7, né? E que número é o quadrado? Outro número que é ao quadrado dá 49 também é o menos 7. E de novo, a gente pode simplesmente extrair a raiz dos dois lados, né? Tiro a raiz aqui, tiro a raiz aqui. E como fica? Fica x igual, aí tem que lembrar, né? Mais ou menos a raiz de 49. E aí sai as duas
raízes que a gente já tinha falado, né? x1, 7 e x2, menos 7. Fechou? Então, quando a gente não tem o b, né? Ou a gente tem b igual a zero, né? Que é nesse caso aqui, a gente pode simplesmente isolar o x e eu encontro, em duas linhas, eu encontro as raízes da minha equação do segundo grau. O que acontece? Vamos fazer agora essas questões aqui que não tem o c, né? Ó, 2x ao quadrado mais 3x e 3x ao quadrado mais 5x. O que acontece nesses casos aí? Vamos fazer aqui a letra D. 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Bem, nesses casos, o que eu tenho? Eu tenho x aqui e tenho 2x aqui, né? O meu A é 2, o B é 3 e o C é zero, né? Então eu não tenho o termo C aqui na minha equação. Bem, vamos estudar melhor essa equaçãozinha aqui, 2x ao quadrado mais 3x. 2 vezes... O que significa esse x ao quadrado? Que eu tenho x vezes x aqui, mais 3 vezes x igual a zero. Muito bem. Vejam, eu tenho 2x aqui, e aqui eu tenho 1. Tá? Então eu tenho um termo em comum, né? Esse carinha aqui, ele é comum a esse termo da soma e a esse termo da soma. Se eu tenho esse cara comum, eu posso pegar ele e jogar lá para frente, né? Colocar ele em evidência. Então ficaria assim, x que multiplica. E aí copio o resto, né? Tirei esse carinha daqui, tirei ele daqui, ficou 2x. Mais, tirei ele daqui também, ficou 3. Igual a zero. Coloquei o x em evidência, né? Se a gente fizer a distributiva, eu volto para aquela equação lá de cima de novo. Tá? Então eu não preciso fazer distributiva. Daqui, para onde é que eu vou agora? Eu tenho dois números, x e 2x mais 3, né? Tenho esse número vezes esse, dando zero. O que isso aqui está me dizendo? Ou esse cara é zero, ou x é zero, ou 2x mais 3 é zero. Um deles tem que ser zero para dar um produto de dois números dar zero, né? Então é isso que a gente vai colocar como condição. Então x é zero. Então esse cara aqui, em verde, ele é zero. E já aí a gente já tem a nossa primeira raiz, nosso x1. Ou esse outro cara aqui é zero, né? Ou 2x mais 3 é igual a zero. E aí daqui eu vou tirar a minha segunda raiz, né? Eu vou isolar o x aqui, ó. É uma equação do primeiro grau, né? Que a gente viu lá no início desse módulo anterior. Então vai ficar 2x, passo 3 para o outro lado, menos 3. E aí esse cara está multiplicando, vai passar dividindo, vou ficar com x2 igual a menos 3 meios. E aí eu tenho a minha segunda raiz. A primeira raiz, x1 igual a zero, e a outra raiz, x2 igual a menos 3 meios, tá? Então, quando eu não tiver o c, eu sempre posso colocar o x em evidência, e aí eu sempre vou ter uma raiz que é zero e uma raiz que é diferente de zero, tá? Sempre vai acontecer isso. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. A letra E. Na letra E ali a gente tem 3x ao quadrado mais 5x igual a zero. Então, de novo, ó, eu não tenho C, né? Meu C aqui é zero. Eu tenho A igual a 3, B igual a 5 e C igual a zero. Então, posso fazer Bhaskara, mas eu também posso manipular essa equação aqui e colocar um x em evidência, né? Porque, ó, eu tenho 3 vezes x ao quadrado, né? Que é x vezes x, mais 5 vezes x, igual a zero. Então, eu tenho pelo menos um x em cada termo aqui, né?
tenho esse cara aqui. E eu vou colocar ele lá para frente, né? Vou botar ele para cá, vou juntar com esse aqui, botar um carinha lá na frente. Então, bota esse x aqui em evidência. X que multiplica. Então, joguei esse cara lá para frente, fiquei com 3x. Mais, joguei esse cara lá para frente, fiquei somente com o 5. Então, x vezes 3x mais 5 igual a zero. Produto de dois números dando zero, somente se um deles é zero. Ou seja, x, esse nosso x aqui, ó, ou ele é zero, e a gente tem a nossa primeira raiz, ou 3x mais 5 é igual a zero. E aí, nessa segunda equação, a gente tira o nosso x2. Né? Então, 3x2 é igual a menos 5, x2 é igual a menos 5 terços. Certo? Então, aqui estão as nossas duas raízes. Né? X igual a zero e x2 igual a menos 5 terços. E aí, caso vocês não confiem na resolução de vocês para esses casos assim, né? Vocês podem fazer por Bhaskara e vão chegar na mesma resolução, tá? Já tem esses slides lá na nossa página do Moodle, certo? As equações completas a gente resolve por Bhaskara, tá? Tira o A, B e o C lá e resolve por Bhaskara direto. Tá? Então, a nossa fórmula de Bhaskara aqui. E aí tem alguns exercícios aí para vocês fazerem sobre fórmula de Bhaskara, tá? Ou equações que são incompletas, para vocês treinarem aí quando não tem o B, quando não tem o C, quando não tem B e nem C, o que acontece, tá? Algumas só, são poucas aqui, eu coloquei poucas para vocês não se cansarem muito. E aí tem mais uma outra lista lá, tá? Que é sobre equação do segundo grau também. E aí a gente fica aqui para a semana que vem, a avaliação vai ser baseado nessa lista aqui e na lista que já está no Moodle, certo? Alguma dúvida? Se não temos dúvida, coloque o nome ali aqui no nosso chat, só para ficar gravado, e ficamos por aqui. Diga, Isadora. Professor, tu aceita quando não tiver B ou C só com a fórmula de Bhaskara, né? Claro, não, eu só apresentei outras maneiras de fazer, né? Mas vocês sempre podem fazer pela fórmula de Bhaskara, sem problema. Ah, bom. Mais alguma dúvida? Se não tem dúvidas, ficamos por aqui. Aí semana que vem eu posto lá a atividade. Tchau, professor. Tchau. 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 Tchau.